Amados irmãos e irmãs, peregrinos da evolução espiritual, sejam todos envolvidos pelas bênçãos celestiais neste momento sagrado. Hoje, sob a orientação divina dos Mentores da Luz, trazemos uma mensagem psicografada de Bezerra de Menezes, recebida em reunião de urgência no plano espiritual, convocada pelos espíritos superiores, com a presença luminosa de Emanuel. Este encontro, preparado com infinito amor pelos trabalhadores da Seara Divina, tem por objetivo acolher e esclarecer todos os filhos de Deus que testemunharam os acontecimentos proféticos do último domingo, 3 de agosto de 2025. Estamos vivendo o ápice da transição planetária, queridos, e os eventos que se desdobraram nas ruas do Brasil não foram meras manifestações políticas, mas o cumprimento de antigas profecias espirituais. Esta mensagem é um chamado à reflexão profunda, à oração fervorosa e à compreensão dos desígnios superiores que se revelam por meio do despertar coletivo da consciência nacional. Irmãos da luz, prestai atenção, pois hoje é um dia de revelações especiais. Os mentores espirituais nos orientam que o número 80 carrega vibrações sagradas ligadas aos acontecimentos recentes, simbolizando a conclusão de um ciclo e o início de uma nova era para a pátria brasileira. Convidamos todos a deixar seu nome e cidade nos comentários, para que possamos incluí-los em nosso grupo de oração, que intercede por aqueles que enfrentam desafios físicos, emocionais ou espirituais, como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios que escravizam a alma. Vossa participação, com like e inscrição no canal Além do Espiritismo e ativação do sininho, é um passo essencial para que esta missão de luz continue alcançando corações sedentos de esperança e verdade. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco hoje e sempre. Amados filhos da luz divina, eu, Bezerra de Menezes, venho sob a égide dos mentores espirituais superiores e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma mensagem de profundo significado sobre os acontecimentos que se manifestaram no domingo, 3 de agosto de 2025, em todo o território nacional. Em reunião de urgência no plano espiritual, os mentores me revelaram que aquilo que os olhos terrenos viram como manifestações políticas foi, na verdade, o cumprimento de antigas profecias sobre o despertar espiritual do povo brasileiro. Filhos amados, há 4 meses, em visões que me foram confiadas, contemplei exatamente essas cenas, a Avenida Paulista transformada em um rio humano de esperança, onde 80.000 almas se reuniram sob a bandeira verde e amarela da renovação espiritual. Não era apenas um protesto terreno, mas a materialização de um decreto celestial preparado nos planos superiores desde o início desta transição planetária. Os mentores mostraram que essas manifestações são como centelhas de um fogo sagrado aceso no coração da nação. Cada pessoa que caminhou pelas avenidas do Brasil naquele domingo foi tocada por uma força superior, mesmo sem compreender totalmente a magnitude espiritual do momento. Era o sopro do Espírito Santo movendo as multidões rumo à transformação necessária para que nossa pátria cumpra seu destino como o coração espiritual do mundo. Na segunda parte da revelação, fui conduzido a compreender as raízes espirituais daquilo que testemunhastes. Os espíritos superiores mostraram que as manifestações de 3 de agosto não nasceram de uma indignação humana comum, mas de um chamado que ecoou primeiramente nos planos celestiais antes de tocar os corações encarnados. Emanuel, em sua sabedoria infinita, revelou que há meses os trabalhadores espirituais vinham preparando o terreno vibratório para este despertar. Cada oração fervorosa, cada lágrima de súplica, cada pensamento elevado em direção à justiça divina, foram sementes lançadas no solo espiritual do Brasil, germinando até florescer naquele domingo abençoado. Vi em visão como anjos da guarda acompanhavam cada manifestante, protegendo-os das influências sombrias que tentavam semear discórdia e violência. Sobre cada cidade reunida, uma cúpula de luz dourada se erguia, neutralizando as energias negativas do umbral. Era como se o próprio céu descesse à terra para abençoar os que responderam ao chamado da renovação espiritual. Os mentores alertaram que este foi apenas o primeiro movimento de uma sinfonia celestial muito maior. O despertar espiritual do povo brasileiro está apenas no início, e aqueles que participaram destas manifestações foram escolhidos como instrumentos da vontade divina para o que está por vir. Na terceira revelação confiada a mim pelos mentores espirituais, fui conduzido a uma visão ainda mais profunda do significado das manifestações de 3 de agosto. Percebi que aquele domingo não foi apenas um dia de protesto, mas um verdadeiro batismo coletivo de fogo espiritual, no qual milhões de brasileiros foram tocados simultaneamente pela graça divina, mesmo sem compreenderem a transcendência do momento. Emanuel me mostrou que as 80.000 almas reunidas na Avenida Paulista simbolizavam, de forma sagrada, os 80 milhões de brasileiros que estão despertando espiritualmente nesta transição planetária. Cada bandeira que tremulava ao vento carregava não apenas cores patrióticas, mas vibrações de esperança que se elevavam aos planos superiores como um incenso espiritual.
Cada canto entoado pelas multidões era como um hino sagrado, rompendo as barreiras entre o mundo material e o mundo espiritual. Em outra visão, contemplei uma procissão de espíritos luminosos acompanhando o povo no plano astral, patriarcas da independência, mártires da liberdade e grandes vultos da história brasileira, todos unidos numa corrente de luz, sustentando e abençoando o movimento popular. Vi ainda como raios de luz emanavam do coração de cada manifestante sincero, formando uma rede energética que se estendia por todo o território nacional. Essa rede, tecida com fios de amor patriótico e sede de justiça, erguia-se como um escudo protetor ao redor do Brasil, fortalecendo suas defesas espirituais contra forças que tentam impedir sua evolução. Na quarta parte da mensagem, compreendi as implicações proféticas dessas manifestações para o futuro espiritual da nação. Os espíritos superiores mostraram que aquele domingo marcou o início de um novo ciclo, que se estenderá por meses e anos, trazendo transformações profundas em todas as esferas da vida brasileira. Era uma declaração coletiva de independência espiritual. O povo, consciente de sua força, deixava de esperar salvadores externos para se tornar protagonista de sua própria libertação. Emmanuel revelou que cada participante deixou no solo onde pisou uma marca energética positiva, invisível aos olhos humanos, mas perceptível no plano espiritual. Esses pontos de luz, agora espalhados pelo Brasil, servirão como âncoras vibratórias para futuras manifestações do bem. Praças, avenidas e ruas foram consagradas como solo sagrado para a renovação nacional. Mas os mentores alertaram: esse despertar não passará despercebido pelas forças da sombra. Entidades inferiores tentarão contra-atacar, semeando discórdia e desesperança. Por isso, todos que participaram devem manter-se vigilantes na oração e na prática da caridade, preservando as vibrações elevadas que foram despertadas. Na quinta revelação, vi as consequências imediatas e futuras no cenário político e social. A energia gerada pelo povo penetrou nos gabinetes, tribunais e instâncias de poder, criando uma pressão espiritual irresistível para que a verdade se revele e a justiça prevaleça. Essa demonstração pacífica ativou mecanismos cósmicos de equilíbrio, onde a vontade coletiva guiada pelo bem se torna uma força capaz de mover estruturas antes inabaláveis. As manifestações foram também um termômetro para avaliar o grau de despertar da consciência nacional, e o resultado foi altamente positivo. Isso autorizou os planos superiores a intensificarem suas intervenções benéficas nos rumos do país. Nas próximas semanas e meses, veremos decisões importantes, revelações significativas e mudanças estruturais como fruto direto da energia semeada naquele domingo. Na sexta parte da revelação, os mentores mostraram que cada participante desempenha um papel específico no plano divino para a renovação do Brasil. Não foi coincidência sua presença ali. Um critério espiritual seletivo operava, convocando apenas aqueles com determinado grau de evolução e compromisso kármico com a pátria. Muitos são espíritos antigos, reencarnados neste tempo para contribuir com a evolução da humanidade através do Brasil. Essas almas foram estrategicamente distribuídas pelo território nacional, criando uma rede de radiação de luz que se ativou simultaneamente. Cada um se tornou um ponto de ancoragem para as energias superiores, um canal pelo qual os planos celestiais influenciam diretamente os acontecimentos terrenos. Muitos viveram momentos de elevação espiritual, sentindo uma paz profunda ou uma emoção inexplicável, confirmando internamente que faziam parte de algo muito maior. Na sétima e última parte, os mentores revelaram as perspectivas futuras. Aquele domingo representa um divisor de águas, comparável à independência e à abolição da escravidão. Portais energéticos foram abertos e permanecerão ativos, permitindo maior poder de materialização das orações e maior atuação dos espíritos de luz. Vi que, nas próximas semanas, acontecimentos aparentemente desconexos estarão ligados por um fio invisível de causalidade espiritual. O despertar é irreversível. A massa crítica foi ativada, tornando o processo imparável, mesmo que forças contrárias tentem retardá-lo. O exemplo brasileiro inspirará outras nações, e o país consolidará seu papel como coração espiritual do mundo, irradiando luz e renovação para toda a humanidade. Eu, Bezerra de Menezes, encerro esta série de revelações convocando-vos à perseverança na fé e ao trabalho espiritual constante. Não permitais que o entusiasmo se apague. Alimentai-o com oração, caridade e vigilância espiritual. Convido-vos a deixar nome e cidade nos comentários, para que nosso grupo de oração interceda por vós e por todos que sentem o chamado da transformação espiritual. Se enfrentais desafios físicos, emocionais ou espirituais, confiai vossas súplicas ao alto. Nosso compromisso é orar por vossa cura, libertação e vitória sob a proteção divina que jamais falha. Oração.
Pai Celestial de infinito amor e sabedoria, agradecemos pelo despertar espiritual manifestado no Brasil através das sagradas manifestações de 3 de agosto. Sob a luz do Cristo, pedimos que a chama da renovação continue ardendo nos corações de todos os brasileiros de boa vontade. Fortalecei aqueles que responderam ao chamado da transformação, para que não desanimem diante dos obstáculos. Iluminai os caminhos da pátria, afastando as influências sombrias. Protegei os trabalhadores da luz e concedei sabedoria aos líderes para escolherem sempre a verdade e a justiça. Abençoai cada pedido de oração aqui feito, curando, libertando e abrindo portas de trabalho e realização. Que esta rede de oração seja um farol de esperança para todos que sofrem. Assim seja, em nome de Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amados irmãos, para que esta mensagem alcance mais corações, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal Além do Espiritismo e compartilhai este chamado. Que as manifestações de 3 de agosto sejam lembradas não apenas como evento político, mas como o dia em que o espírito brasileiro despertou definitivamente para sua missão de transformar o mundo pelo amor, pela justiça e pela fraternidade. Que a paz do Mestre esteja convosco, hoje e sempre. Meus amados irmãos, enquanto encerro esta comunicação, sinto a presença amorosa de Maria Santíssima envolvendo-nos com seu manto de luz. A Mãe de Jesus acompanha atentamente cada passo desta nação, intercedendo por todos os seus filhos, sejam eles conscientes ou não de sua missão espiritual. Os mentores reafirmam: este é um tempo de escolhas. Cada brasileiro, encarnado ou desencarnado, será convidado a se posicionar diante do chamado divino. Não há mais espaço para a neutralidade. Ou colaboramos com a obra da regeneração ou, pela inércia, damos espaço para que as sombras retardem o processo. Por isso, insisto, mantende vossa vibração elevada. Alimentai a alma com boas leituras, orações sinceras e ações concretas de amor ao próximo. A cada gesto de bondade, contribuís para o fortalecimento dessa rede de luz que já envolve o Brasil. Lembrai-vos também, queridos, que a luta não é contra pessoas ou instituições, mas contra forças espirituais que atuam na invisibilidade, buscando confundir e dividir. Respondei sempre com serenidade, firmeza e fé. Concluo pedindo que cada um de vós se una a esta corrente de oração. Escrevei vosso nome e cidade para que possamos incluir-vos em nossas preces diárias. Se passais por momentos de desemprego, doença, tristeza profunda ou batalhas contra vícios, confiai vossas causas ao coração de Jesus. Oração de fortalecimento espiritual. Senhor da vida e da luz, agradecemos por mais este encontro de almas. Que as lições e revelações recebidas hoje frutifiquem em nossas atitudes e pensamentos. Abençoa, Senhor, cada brasileiro que se colocou a serviço da verdade, da justiça e do amor. Fortalece os cansados, consola os aflitos, ilumina os que caminham na dúvida e desperta os que ainda dormem. Que cada lar brasileiro seja um foco de paz. Que as ruas de nossa pátria sejam campos de fraternidade. E que as sementes lançadas no dia 3 de agosto germinem em abundância, produzindo frutos para toda a humanidade. Assim seja, para sempre, em nome do Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs em Cristo, recordai que a luz que recebemos não é para ser guardada apenas para nós, mas para ser compartilhada com todos os que cruzarem nosso caminho. O Brasil vive um momento decisivo em sua história espiritual e, como filhos desta terra abençoada, somos chamados a ser vigias atentos, sentinelas da fé e instrumentos de paz. Não vos deixeis abater pelas notícias ou pelas sombras que ainda se movem. Elas são sinais de que a luz está incomodando aqueles que vivem na escuridão. Perseverai no bem, pois o poder de um coração firme na oração é capaz de mover montanhas invisíveis. Cada gesto vosso, seja uma palavra de ânimo, um prato de comida a quem tem fome, um abraço sincero ou uma simples prece, se torna uma centelha na rede luminosa que os planos superiores estão tecendo sobre o Brasil. Lembrai-vos, nada é pequeno quando feito com amor. Hoje, o céu nos confirma que não estamos sozinhos. Espíritos missionários, guardiões da pátria e mensageiros do Cristo estão de prontidão, sustentando nossos esforços e multiplicando nossas ações. Mas o livre-arbítrio de cada um é decisivo para que essa obra se cumpra. Por isso, se sentis o chamado, comprometei-vos a ser luz na vossa casa, no vosso trabalho, na vossa comunidade. E uni-vos a nós em oração constante, para que as portas abertas no dia 3 de agosto permaneçam irradiando bênçãos sobre a nação. Convite final. Deixai vosso nome e cidade para que possamos interceder por vós.
Apresentai aqui vossos pedidos, de cura, de libertação, de fortalecimento, e os levaremos ao altar invisível da oração coletiva, onde Jesus e Maria Santíssima recolhem cada súplica com ternura infinita. Bênção de encerramento. Que o Cristo, sol da nossa alma, derrame sobre cada brasileiro a luz que dissipa toda a sombra. Que o amor de Maria seja o manto que nos envolve e protege. Que as energias despertadas no dia 3 de agosto se multipliquem e se renovem a cada amanhecer, até que a paz e a justiça sejam plenas nesta pátria bendita. Assim seja, agora e sempre. E assim, meus irmãos, como quem contempla do alto uma imensa planície banhada pela luz do amanhecer, viu o Brasil erguendo-se. Cada praça, cada avenida, cada rua que no dia 3 de agosto foi palco de fé e coragem, agora reluzia no plano espiritual como estrelas acesas sobre o mapa da nação. Acima de nós, uma bandeira imensa, não feita de pano, mas de pura luz dourada, tremulava ao vento celestial, sustentada pelas mãos invisíveis dos heróis da pátria e dos mensageiros de Cristo. O som que ecoava não era de multidões gritando, mas de corações orando em perfeita sintonia, formando um coro que atravessava céus e dimensões. E então, Emanuel me disse: Filho, este é apenas o primeiro ato. A obra está em curso. A batalha será dura, mas a vitória já foi escrita nas estrelas, porque a verdade é invencível quando o amor a conduz. O horizonte se abriu diante de mim, e vi o Brasil do futuro, um país purificado, onde a justiça corre como um rio caudaloso e a fraternidade floresce como primavera eterna. Vi crianças correndo livres, famílias restauradas, líderes guiados pela sabedoria divina, e sobre tudo isso, a presença luminosa do Cristo, sorrindo para este povo que respondeu ao chamado. E a visão se desfez como um amanhecer que invade a noite, deixando apenas a certeza: o que começou no 3 de agosto não poderá ser detido. A chama foi acesa. A marcha começou. E nós, cada um de nós, somos portadores dessa luz. Que o Brasil desperte, e que o mundo inteiro veja, não apenas um país, mas um farol espiritual erguido sobre as colinas da humanidade. Assim seja.